Irmãos, vigiemos em todo tempo, oremos em todo tempo, porque o diabo não perde oportunidade, mas louva a Deus, porque o diabo apresentou a necessidade de Jesus, mas Jesus sobrepõe e expõe prioridade. Aleluia. Irmãos, o diabo vai saber a tua necessidade, chegar junto para pegar você no ar, para pegar você naquele momento de fraqueza, no momento que você precisa, mas você tem a palavra de Deus, você tem o homem de Deus, você tem visão, você tem audição, você ouve a voz do pastor que está lá, o Espírito Santo está conosco, e você vai apresentar a Ele o que é prioridade. Eu tenho necessidade de comer, mas eu quero apresentar a prioridade ao Pai, a prioridade é a vontade do Pai, a prioridade é adorar ao Pai, a prioridade é o que Ele determinou, é o que Ele planejou e nós juntos vamos executar. A Bíblia diz que Jesus de imediato apresenta, tudo bem, mas deixa eu falar para você, Satanás, eu preciso comer de verdade, eu preciso alimentar a minha carne, mas tem uma coisa, na prioridade, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, meu Pai. A palavra de Deus é o nosso sustento, é o nosso alimento, é o que nos garante ficar de pé, é o que nos garante que Satanás vai ter que bater retirada contra a tua vida, contra a tua família, quando você prioriza adorar, servir, obedecer a tua palavra, guardar a intimidade com Ele e guardar o que Ele propôs a você. Quando nós priorizamos ouvir aquilo que foi nos ensinado, o Senhor, este homem, que é este homem? Que Ele, eis aqui o homem que veio para tirar as ovelhas que estavam sendo levadas para a morte, para o matador. Nós todos estávamos conduzidos ao matador, porque todos nós estávamos destinados à morte, todos estávamos destinados a morrer, se quiséssemos então ser salvos, nós que teríamos então que morrer, mas nós não podíamos pagar o nosso preço. Estava condenado, mas não podia, não havia condições, todos eram os pecadores, mas Ele apresenta puro, imaculado, Ele apresenta o Cordeiro de Deus, imaculado, para qual tomar sobre si aquilo que estava nos nossos ombros, a nossa vida, a nossa condenação. Pecador miserável que era eu, estava condenado ao inferno, merecia o inferno, mas Ele apresentou de antemão ao Pai e disse: a esta eu pago por Ele, a esta eu pago por Ele com a minha vida, pois eu a dou e posso tomá-la. Este homem é aquele que está conosco todos os dias até a consumação do século. Este homem é aquele que vai falar conosco, dizer: eu sou a porta, aquele que entrar por mim entrará e sairá e achará pastagem. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, aquele a qual andar por mim ele tem vida, aquele que está em Jesus ele vai ter vida, ele vai ter alegria, ele vai ter renovo, ele vai ter prosperidade, ele vai ter a presença do céu. Quem é este homem, irmãos? Ele é aquele que apresentou no seu lugar. Ele é aquele que entrou em nosso lugar quando aqui o povo grita, quando Pilato fala assim: olha, podemos soltar o rei dos judeus, e o povo grita: esse não solta não, mas solta Barrabás. Barrabás representa que eu e você, o condenado, o pecador, o criminoso, o adúltero, o feiticeiro, todos aqueles que estávamos então condenados pelo pecado. Jesus então entra no lugar de Barrabás, isso era no meu, no seu lugar. Ele sobe a cruz, ele leva ao Pai os nossos pecados, as transgressões, a nossa iniquidade, para nos trazer então a verdadeira paz, a verdadeira graça, a verdadeira alegria, a verdadeira vida está nele. Então nós podemos nesta noite levantar nossa mão e adorar,
que quando nós olhamos para Gênesis, no princípio Deus criou os céus e a terra. Versículo 1. Versículo 3 vai falar que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Mas Deus começa a criar. Sabe o que Deus fala assim? Haja luz. E houve luz. Ei, sabe quem estava criando lá? Este homem, Jesus. Este homem, a Bíblia diz que ele era a ação de Deus. A palavra, o verbo era a ação de Deus. E quando Deus falava, ele criava para que viesse chegarmos a nós. Quando Deus falava, Jesus criava. E hoje não é diferente, meus queridos. Esse mesmo Jesus que está presente, enquanto o Pai fala, ele continua criando em nós esperança, continua criando em nós milagre, continua criando em nós vitória, continua criando em nós aquilo que outrora nós não tinha. Nós podemos hoje ter, que é a presença do Espírito Santo, do Pai conosco. Meus queridos, quando este homem apresenta quem é este homem, nós vamos ver no capítulo 20 de João. A Bíblia diz que Jesus então é entregue e é sentenciado à morte, e morte de cruz. Mas estava destinado, era a missão para que nos possamos hoje aqui estarmos louvando, adorando. Ele precisava passar por isso. Mas eu louvo a Deus que a Bíblia diz que o primeiro dia da semana vá as mulheres lá na tumba de Jesus, onde foi enterrado, onde foi sepultado. E a Bíblia diz que quando chega lá, as mulheres não viram mais que então estava a pedra removida, e não viu mais o corpo, não estava, Jesus estava ali. Ei, irmãos, a Bíblia diz que de repente eles anunciaram aos discípulos, e João e Pedro saem correndo para o túmulo de Jesus. Segundo a Bíblia, que um deles correu mais, parece que era João, era quem amava mesmo Jesus, amava que vai ao pé de Jesus. João correu mais, chegou na frente, lá no túmulo, mas ele chegou e ficou de fora olhando. Quem sabe se eu entro, o que eu vou ver, o que eu vou contemplar aí, já estou vendo tudo. Ele não está aqui, o que aconteceu? Mas sabe que depois Pedro chega depois, e Pedro só chega e olha, mas Pedro cai para dentro do túmulo. Pedro entra para dentro do túmulo, e Pedro começa a observar o que estava, o que tinha ali, o que restava dele ali, o que tinha para que ele veja. Então Pedro olhou, os lençóis estavam amontoados em um certo lugar, mas Pedro olha a paz com carinho, com jeitinho, e ele vê algo específico, algo diferente ali na tumba. Ei, Pedro viu que um lenço que estava sobre a cabeça de Jesus não estava amontoado, não estava jogado, mas estava dobrado à parte. Irmãos, um homem que nós recepcionamos um dia aqui na terra, um homem que muito recepcionou a sua casa, ele saiu daqui e voltou para casa. Ele disse: eu vou para o Pai, vou preparar os lugares para que onde eu estiver, ele de nós também. Ele foi preparar o lugar, ele vai voltar a qualquer momento, ele vai voltar. Nós estamos aguardando este momento. Mas quando Pedro olha aquele lenço dobrado à parte, Pedro se alegra, porque Pedro era judeu, ele conhecia alguma coisa do convívio do povo do dia a dia. Quando o judeu entrava na casa de alguém que era recebido, que alimentava, ele recebia um lenço para pôr aqui ou no colo. Ele usava aqui ou no colo. E aí, quando ele saísse da mesa, se ele jogasse o pano lá, não gostei. Nessa casa eu não entro mais. Mas se ele dobrasse o pano, dobradinho, bonitinho, sabe? Eu pus lá a parte, dobradinho, a família que o recebeu o alegrava. Quando ele vai voltar, ele gostou. Aleluia. Quando Pedro viu esse lenço dobrado, ele entendeu que o Senhor que subiu, que foi, que ressuscitou, ele vai voltar. Ele vai voltar. Ele vai voltar para nos buscar. E nós vamos com ele. Aleluia. Glória a Deus. E nós estamos aguardando esse momento, porque nós recepcionando ele, que isso é o povo da sua época, a sua irmã recepcionou, recebeu, e ele vai receber-nos lá. A qualquer momento o céu vai se abrir e uma grande caravana vai sair da terra, uma grande caravana
estava caminhando com seu sucessor e falando a palavra, mas o homem mandava, então eu plano ali, se eu fico aqui, que eu vou em todo lugar, vou ficar, não, meu filho, não vou não. Crente que sabe que Deus tem bênção, crente que sabe que Deus tem milagre, ele não arreda o pé do lado do homem de Deus, do pastor, da irmã de oração, daquele que ora, daquele que sabe palavra, ele não arreda o pé, porque sabe que a qualquer momento Deus vai o tomá-lo para si. Cada vez que Elias, caminhando de repente, instruindo o seu sucessor, diz a Bíblia que de repente, irmãos, veio a carruagem de fogo e pega Elias e toma Elias, e o profeta Eliseu pode contemplar, ele subiu em carro de fogo, e a igreja do Senhor, esse homem que foi recepcionado aqui pelo jumentinho carregado, mas você vai ser diferente, não é carruagem que pega fogo, mas é uma que tem fogo do céu, vai te tomar, e você vai subir, mas não falando essa língua portuguesa, ou inglês ou japonês, mas vai falar a língua dos anjos, vai falar a língua do céu, já vai subir falando com ele. Aleluia. Meus queridos, esse homem é aquele que está guardando o momento do Pai, é agora. Que esse homem é aquele que continuou a sentar no céu. Que esse homem é aquele que perdoa o pecado. Que esse homem, aqui está o homem, eis aqui o homem, Glória a Deus. o amigo, eis aqui o homem que não abandona, eis aqui o homem que em todo o tempo está presente. Ei, irmãos, esse Jesus não nos deixa só, nós só precisamos crer na sua palavra, nós só precisamos acreditar na sua palavra e buscar a sua face, buscar a sua presença. Nós podemos confirmar a nossa presença conosco no meio dos acontecimentos, quando nós dedicamos a vida a Ele em oração, em espírito e verdade. Meus queridos, esse homem precisa que nós busquemos mais. Esse homem precisa que nós o trazemos mais para a terra, para que o povo que está perdido, para aqueles que estão nas trevas, veja. E, meus queridos, nós precisamos ter mais desse homem. Mas como assim? Eu vi um comentário do pastor, eu não sei se foi no Graça Brasil, mas eu vi. Ele falou assim: olha, ei, Deus não vai te encher do Espírito Santo aqui, plantar bananeira, dar campanhota, dentro do templo aqui, fazer a rua, e opa, glória a Deus. Não, 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 não. Deus vai te encher aqui. Eu gostei dessa palavra dele. Deus enche o crente dentro da igreja. Mas deixa eu falar uma coisa. Quando a mulher, a viúva dos filhos que ia ser escrava, os vasos foram enchidos no secreto, mas aonde ele foi exposto? No mercado. Não foi dentro do quarto, não foi dentro da casa. Ei, aonde você vai ser exposto? Deus enche o crente da igreja para no trabalho transbordar na vida do macumbeiro, do pecador homossexual. Deus enche o crente da igreja para que na rua dê testemunho, para que aonde a faculdade ele transborda sobre a vida do pecador, de pessoas que não de Deus. Esse homem precisa que nós enchemos mais a sua presença. Esse homem precisa que nós dizemos não para o pecado e dizemos sim para a graça, dizendo não para aquilo que a desagrada, mas aquilo que o louva, que adora. Irmãos, esse homem é o mesmo que quando os jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, renuncia à adoração ao Deus testemunho, quando eles não aceitam dobrar diante daquela estátua para adorar deuses que eles não conheciam, deuses que nada pode fazer, mas eles não, nós já temos um Deus que nós adoramos. Mas por que eu estou falando isso para você? Mas tem muito crente trocando Jesus por qualquer coisa, tem muito crente trocando a presença como Adão trocou, tem muito crente trocando a presença de homem conosco por um belo momento de prazer que vai passar. Mas quando os
aquele que foi recebido aqui, o homem que se apresentou com a coroa de espinho, está conosco. Ele está presente e ele pode garantir o livramento, não somente aqui da espada, da arma, aqui da macumba, da feitiçaria, mas ele pode te livrar não só do diabo para te atacar, mas tem um outro livramento muito glorioso que eu gosto. Qual que é? Ele livra da morte, livra da espada, livra da fornalha, livra da água legando, livra da macumba, quem não pega a macumba, livra de tudo aqui, mas tem outra coisa que ele livra, que é só ele, da ira de Deus. Ele nos livra da ira de Deus, pela sua graça, pelo seu perdão, pela sua misericórdia. Quando ele nos recebe, quando ele então recebe-nos como arrependidos e entregamos a ele, ele nos apresenta diante do Pai. E o Pai agora não te vê mais como pecador, porque olha por aquele que já pagou o preço, que já remiu a tua alma, que já libertou do cativeiro, já colocou em liberdade para servir o único verdadeiro Deus. A este sim não livrará da condenação eterna. Pois então, meus queridos, não abra mão dessa presença. Não tem nada no mundo que vale a pena por aqui, irmãos, passarmos um momento de prazer, de alegria, de euforia. Mas o que vale aqui, ainda que eu tenha que chorar. Ainda que eu tenha que chorar. Ainda que eu tenha que chorar, mas te servirei, Senhor, porque é melhor te servir. É melhor estar com Ele, ainda que o problema, a dificuldade vai vir, enfermidade pode nos apanhar, mas em todo tempo nós teremos Ele conosco. Eu disse para alguém outro dia, que às vezes nós achamos assim, a morte é o fim. Não, não é o fim. Quando nós olhamos para a morte, irmãos, nós olhamos pela Bíblia, a palavra de Deus, é o tempo da colheita. Quando você colhe um fruto da madura, irmã, o que você fez? Você salvou ele de perder. Ele está no ponto. Você pegou, pôs na geladeira, congelou, vai degustar, vai comer, vai até durar, mas dentro do seu cuidado, você colheu ele para guardar. Assim a morte do crente é para alegar, porque foi salvo. Ele está guardado, ele está guardando o momento de ser novamente, receber a vida de Cristo e levantar para a glória e abraçá-lo com a sua adoração. Então nós alegramos, porque esse homem está conosco. Esse é aquele que veio para dar a vida e a vida é mudança. Portanto, há milagre na nossa vida, há milagre na nossa família, há milagre na tua história, porque Jesus continua presente, Ele continua no nosso meio e vai levar-nos a entregar ao Pai. Essa é a nossa vida aqui. Nós só podemos viver se for para Ele. Porque segundo o apóstolo Paulo, Romanos 11, capítulo 11, versículo 36, o que está escrito? Porque por Ele, para Ele, porque dele, por Ele, para Ele, são todas as coisas. Ei, o teu milagre é para Ele.